Renko. Primeira coisa, como que a gente coloca um gráfico de Renko? Pessoal, um gráfico de Renko, ele é formado pelo R, tá? Então, se a gente colocar aqui no gráfico do dólar, já estou no dólar já. Se eu colocar 4 R's, pessoal, ó, 4 R's, vou colocar um gráfico de Renko. Qualquer R, estou colocando um gráfico de Renko, tá? Então, o gráfico de Renko, ele funciona pelo R, ó. O R, galera, é o Renko, tá bom? R é o Renko. Ok, vou colocar aqui um bloco de notas para vocês. É muito simples. Eu não sei por que o pessoal acha tão complexo aí o gráfico de... Bom, vou pegar um bloco de notas aqui para escrever, para ficar bem didático, pessoal. Então vamos lá, ó, bloquinho de notas. Gráfico de Renko, pessoal, tá? Um gráfico de Renko, como que eu entro no gráfico de Renko? Acabei de falar para vocês, quando eu coloco um R, tá? Beleza? Quando eu coloco o R aí. Qualquer R, ó, se eu colocar um 5R, depois eu vou explicar essa contagem, um 6R, tá? Um 8R, beleza? Qualquer R eu tô no gráfico de Renko, belezura? Então tá bom. Então o gráfico de Renko é formado pelo qualquer coisa que você colocar em R é gráfico de Renko, beleza? Um R, galera, ele representa um tique, que é a mínima fração ou a mínima variação do ativo. O Renko, o R, é o Rzinho, ele é igual a um tique. Ele é a mínima variação do ativo. Cada ativo tem o seu tique representando a mínima variação sua. Então o dólar, meio ponto, o índice, 5 pontos, tá? Dólar, meio ponto, índice, 5 pontos. Então o dólar, ele vai ser igual, dólar, o R, vai ser igual a 0, cada R equivale a 0,5 pontos, tá bom? E no índice, turma, um R vai ser igual, um R vai ser igual a 5 pontos. Beleza, Zé, entendi. Então, se o gráfico de dólar tem 4 R's, quer dizer que cada bloco que se forma, primeiro eu vou tirar isso aqui, ó. Beleza, quando você abrir o gráfico de Renko, ele vai vir assim, tá? Então, beleza, Zé, entendi. Quer dizer que cada bloco representa 4 R's. Se eu estou no dólar, cada bloco representaria 2 pontos. Seria isso, turma? Se é 4 R's, cada bloco que se forma seriam 2 pontos? Ah, Zé, mas por quê? Pessoal, cada bloco teria que representar 2 pontos. Por quê? Se a gente está falando de no dólar, tá? No gráfico de dólar, 4 R's, isso teria que significar 2 pontos. Por que 2 pontos? 4 vezes meio ponto seriam 2 pontos. Legal? Só que toda vez que o bloco é a favor do movimento, ele é 4 R's menos 1 R. Tá? Todo bloco a favor do movimento é 4, nesse caso vai ser o valor que você colocou de tiques, de R, né? Menos 1. Então, galera, no dólar, para você ir a favor do movimento, gráfico de 4 R's, ele vai equivaler a 4 R's menos 1 R, tá? E vai ser igual a 3 R's. Entendeu? Sempre a favor do movimento, pessoal. Aqui eu coloquei o gráfico de dólar. Sempre vai ser a quantidade de R's, né? A quantidade que você colocou menos 1. Tá bom? Essa é a fórmula. Beleza? E no índice, a mesma coisa. Para ir a favor da tendência, eu já vou mostrar na prática, tá, pessoal? Para ir a favor da tendência... No índice, pessoal, se eu tenho um gráfico de 8 R's, ele vai ser, cada bloco, pessoal, vai ser 4 R's menos 1. Então, no gráfico de 8 R's do índice, né, ele vai ser igual a cada bloco, o energúmeno, cada bloco vai ser igual a 8 R's menos 1 R. Beleza? Então, cada bloco vai ser formado por 7 R's. No caso, como no índice, pessoal, cada R equivale a 5 pontos, quanto que eu tenho de bloco a favor da tendência ou a favor do movimento
eu tenho para ser formado? 8 seria 40 pontos. Todo bloco a favor do movimento, então terá 35 pontos. Beleza? Vamos ver na prática isso, vai ficar mais fácil. Vamos lá, turma. Estou no gráfico do dólar de 4R, certo? Se eu colocar o meu mouse na frente, se eu colocar meu mouse no candle, ele vai falar para mim a variação. Você está percebendo que a variação dele é de 1,5 ponto? Percebeu que a variação do bloco é de 1,5 ponto? Então, beleza. O que é isso, pessoal? Não teria que ser de 2 pontos? Só que, a favor do movimento, cada vez que formar 3 R's, ele tá para formar um bloco. Hora que faz o quarto R, ele abre outro bloco. Então, cada bloco vai ficar 4 R's menos 1 R. Então, vai ficar 1,5, 1,5, que é 4 R's menos 1, 4 R's menos 1, 4 R's menos 1. E se fosse 6 R's? Mesma coisa. Quanto que é o R, pessoal? Sim, é 0,5. Então, seria 3 pontos, não seria? Só que cada bloco vai ter quanto? 2,5 pontos. Por quê? Seria 6 R's, que era 3 pontos, menos 1, 2,5. Então, a hora que vai formar o terceiro, que seria 3 pontos, que é o sexto R, ele forma um novo bloco sempre que for a favor do movimento, tá? Sempre a favor do movimento é sempre a quantidade de R's menos 1. Acho que ficou bem claro isso. Zé, e quando o bloco, tá? O bloco, ele é contrário. O número que você colocar aqui é a quantidade de menos 1 do bloco, tá bom? De cada bloco que você quer ver. Então, turma, para o bloco ser ao contrário, quantos tiques ele precisa? Galera, você concorda comigo que para o bloco contrário ser formado, você precisa do dobro do que você precisa para formar um a favor do movimento? Então, o bloco ao contrário, pessoal, ele é formado por o dobro menos 2, tá? O dobro menos 2. Quanto que seria o dobro? 12R. Menos 2, 10Rs. Quanto que dá 10Rs? Ou seja, 10 vezes 0,5. Seria 5 pontos. Concorda? Por que menos 2 é? Galera, você concorda que se fosse para formar... Vai bugar a tela, peraí. Mas vai bugar a tela, não acha ruim não. Aí. Ó, você concorda que para formar um novo bloco aqui, ele não precisaria ser mais, aqui no caso, mais 5 R's, né? Você concorda comigo que ele precisaria ser mais 5 R's mais 1, concorda? Então, para formar esse bloco contrário, turma, ele vai ter que ter... Ele vai ser formado aqui por uma sombra, tá? Representando o bloco menos 1 que estava aqui, mais agora um bloco a favor, que é o número desses pontos menos 1. Então, uma formação de um bloco que seria esse menos 1, mais uma formação de um bloco que seria mais esse menos 1. Então, quantos blocos você teria? Você teria 2 blocos menos 2 para formar o contrário, tá bom? Então, quanto que é para formar o tique contrário? 2 blocos menos 1. Então, se é aqui 6R, precisa de 6 blocos menos 1, 6Rs menos 1, aqui você vai precisar de o dobro menos 2. Vai precisar de 12R menos 2, que é menos 1 desse aqui que formou, menos 1 desse aqui que se formou. Então, é menos 2. Zé, que rolo, Zé. Pelo amor de Deus, muito difícil. Não é. Quer simplificar agora? Vamos simplificar? Conta de padaria para ficar mais fácil, turma? Vocês estão entendendo até agora? Vou fazer uma conta de padaria aqui para ficar fácil, galera. Pra gente não ficar, meu Deus, 1R menos 2, menos 1, menos 2, tá? Galerinha, continha de padaria pra coisa ficar fácil. Galera, coloquei 6 R's. Coloquei 6 R's. Quanto que eu preciso, turma? Bate pronto. Se é um gráfico de 6 R's, cada bloco a favor do movimento, quanto que vai ter? 6 R's menos 1. Então, 6 R's não
Não seriam 3 pontos? Já calcula. 6Rs, 3 pontos, turma. 8Rs, turma, quanto que dá? 4 pontos, turma. 4Rs, turma, quanto que dá? 2 pontos. Entendeu? Já calcula rápido. 4R é 2 pontos. Quanto que eu preciso para formar um bloco? Isso aqui menos um tique. Então, se eu preciso de 2 pontos, cada bloco vai ser 1,5. Para formar um candle contrário, eu preciso do dobro. Pronto, 3 pontos. Para formar o contrário, eu preciso do dobro do que eu preciso de um bloco. Tá? Então, eu preciso de 3 pontos. Se é um gráfico de 4Rs, 2 pontos. Quanto que precisa para formar um bloco? É isso menos um tique. Ou seja, 1,5. Quanto que eu preciso agora para formar o contrário? O dobro dele. 5Rs. Beleza. Quanto que eu preciso, turma? 2 pontos e meio. Ó, seriam 2 pontos e meio. Menos 1, 2 pontos. Cada bloco forma 2 pontos, certo? Quanto que eu preciso para formar o contrário? 4 pontos. Fácil. Simples. Conta de padaria. Tá bom? Entenderam? Vamos fazer um exercício? 7Rs. Quanto que dá 7Rs, turma? Quanto que dá 7Rs? Vai, responde aí pra mim. Vai, quanto que dá 7Rs? Quantos pontos dá 7Rs? Só na virada, Francisco, é só no bloco contrário. Cada bloco que precisa ser formado, pessoal, beleza. Quantos pontos são 7Rs, turma? 3 pontos e meio. Quanto vai ser o bloco? Quantos pontos cada bloco a favor do movimento vai ter? 3 pontos e meio, bloco de 3 pontos. Quantos pontos precisa fazer contrário ao movimento, turma? Quantos pontos precisa fazer contrário ao movimento? Para fazer um bloco contrário. 6 pontos. Pronto, matou. Entenderam? Matou. Não precisa ficar decorando nada. Tá? Ó, o Cardoso errou. Cardoso errou. Então, se é 7Rs, 7Rs. 7 vezes meio ponto, 3 pontos e meio. Teoricamente, teria que ser 3 pontos e meio cada bloco, mas só que cada bloco é formado pela quantidade de R menos 1. Então, 3 pontos e meio para formar um bloco seria 3 pontos. Por quê? 3 pontos e meio menos meio. Então, 3 pontos. Para formar o contrário é o dobro. Pronto. Entenderam, então? Essa é a conta de padaria para ficar fácil. Então, vamos no índice. Vamos no índice. Quanto que é um tique do índice, galera? 5 pontos. Qual que é a mínima variação do índice? 5 pontos, concorda? Beleza. Se eu estou num gráfico, galera, de 7Rs, quantos pontos é formado o bloco? Ó a pergunta. Se eu estou num gráfico de 7Rs, quantos pontos é preciso para formar o bloco, pessoal? Quantos pontos terá cada bloco? 7 vezes 5, 35. Menos 5, 30 pontos cada bloco. Cada bloco terá 30 pontos. 7 vezes 5, 35. Menos um tique, que é menos um R, 30 pontos. Cada bloco é formado por 30 pontos. Quantos pontos eu preciso para formar um bloco contrário, turma? Não, Cláudio, o índice, Cláudio, é pegadinha aí. O índice, ele é 5 pontos, tá? A mínima variação dele. O dólar é meio e o índice é 5 pontos a mínima variação dele. Quer ver, ó? Cada variação, turma, cada variação do índice é de 5 em 5 pontos. 103, 610, 103, 615, 103, 620, tá vendo? A mínima variação do índice, turminha, é de 5 em 5 pontos. A mínima variação do dólar, turma, é de meio em meio ponto. 6,5, 7, 7,5, 8, 8,5, tá? Então, quando eu vou para um gráfico de Renko no índice, ele vale 5 pontos cada um. Então, 7 vezes 5, 35. Cada bloco é formado por 30 pontos. Legal, 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 legal. Quantos que eu preciso para formar um bloco contrário? Eu preciso de... Legal, tá? Bom. O que nós vamos fazer agora? Eu acho que todo mundo entendeu isso. Beleza, eu acho que todo mundo entendeu isso. Elisa, entendeu a continha de padaria? Beleza, turma? Entenderam? Então tá bom. Vamos lá agora para a estratégia. Vocês entenderam o que é o gráfico de Renko agora, tá? Zé, qual que é 21R 100 pontos? Boa, garota. É isso aí, Israel. Cada bloco é formado. Sim, beleza, então.
entenderam então o que é o renko. Beleza, galera?